Aqui quem fala é o pastor Glauco Barreira Magalhães Filho, pastor da Igreja Batista Moriá, e você está ouvindo o programa Refrigério e Paz, programa da Ormesse. Eu gostaria de ler nesse momento para a nossa reflexão o que está na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo de número 3, e leremos os versículos de números 23 e 24, que diz assim: Mas antes que viesse a fé, estávamos guardados debaixo da lei, encerrados para aquela fé que se havia de revelar. De modo que a lei se tornou nosso aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que pela fé fôssemos justificados. De acordo com a Bíblia, a lei de Deus, a lei moral, que está inscrita na consciência de todo homem, porque fomos criados à imagem e semelhança de Deus, mas que foi revelada de maneira explícita a Moisés, que colocou-a no Velho Testamento, mas que teve também uma síntese dessa lei no Decálogo, que foi escrito nas 2 tábuas, quando ele desceu do monte. Essa lei, ela, de acordo com o texto, era uma espécie de tutor, de guardião da infância da humanidade, preparando-a para o advento de Cristo. Ou seja, o homem, em razão da queda de Adão, teve sua natureza corroída, corrompida. E nessa condição, ele, embora aprovando, como diz Paulo aos Romanos 7, com a lei do entendimento, a lei de Deus, ele, entretanto, encontra uma outra força dentro de si que o inclina para a transgressão, para a desobediência, para baixo. Então, ele, querendo fazer o bem, encontra o mal presente em si. E dessa maneira, ele está sempre incompleto, lacunoso. Sua desobediência é clara e sua obediência é imperfeita. E ele está sempre endividado com Deus. No entanto, em razão dessa corrupção humana, o homem também tende a se desculpar por aquilo que faz, a encontrar um motivo excepcional para os seus erros, para ter aquilo como uma exceção ao que diz a lei. Ele vai racionalizando os seus erros, ele vai justificando as suas transgressões ao ponto de cauterizar a sua própria consciência, tornando-a inerte, fazendo-a silente. E então ele continua nos seus pecados sem não mais ser incomodado pela consciência, porque ele já derrotou-a. E isso, quando acontece, é trágico, porque uma geração pode educar a seguinte em maus costumes, e esse processo de cauterização da consciência já começar bem cedo, de maneira que crianças mal educadas, orientadas desde o berço, podem estar confusas moralmente e com maior brevidade de tempo poderão calar a voz natural de suas consciências. Por isso que há um processo, às vezes, em certas culturas, de degeneração contínua, uma geração corrompendo a outra desde o berço. Então, em razão disso, dessa possibilidade, Deus, além de ter criado o homem com essa consciência moral, revelou de modo explícito a sua lei nas Sagradas Escrituras, para que nós tivéssemos, assim, um guia objetivo, para que quando quiséssemos driblar a nossa consciência, encontrar desculpas para o nosso pecado, nós fôssemos confrontados com a Bíblia. No caso da nação de Israel, mesmo depois de revelada a lei moral através de Moisés, Deus ainda enviava àquela nação constantemente profetas. Os profetas, eles aplicavam a lei ao povo, ou, de outra maneira, eles avaliavam o povo à luz da lei, reprovavam as transgressões do povo, lembravam ao povo o que dizia a lei. Eles eram um instrumento de Deus para despertar a consciência do povo.
E dessa maneira, a lei, naquele momento histórico, principalmente para Israel, tornou-se um tutor, um guardião naquela infância. Digo infância porque Jesus Cristo ainda não tinha vindo. Então, na carta aos Gálatas, Paulo retrata aquele momento como se fosse um momento ainda imaturo da humanidade. E a lei servia de aio. Obviamente que a mensagem da lei não poderia salvar, por mais que ela ajudasse a manter a consciência moral acesa, ela ajudasse a impedir a cauterização, ela mantivesse acesa a culpabilidade humana e, de certa maneira, um temor, ela não poderia trazer salvação, porque todos os homens eram transgressores da lei, porque todos estavam, à luz da lei, endividados com Deus, aquém daquilo que era exigido por Deus. Mas isso também preparava para o Evangelho. Por quê? Porque mostrava que os homens necessitavam de um Salvador vindo de fora, que eles não tinham condição de salvarem a si mesmos. Então Deus tinha que enviar o Salvador, Deus tinha que prover o Salvador. E os mesmos profetas que confrontavam o povo com a transgressão, que confrontavam o povo com a lei para que se vissem transgressores, esses profetas também prenunciavam o advento do Salvador, a chegada do Salvador. Então o texto diz assim: mas antes que viesse a fé, estávamos guardados debaixo da lei, encerrados para aquela fé que se havia de revelar. De modo que a lei se tornou o nosso aio, para nos conduzir a Cristo, a fim de que pela fé fôssemos justificados. Então a lei diagnostica a nossa situação arruinada, nos coloca diante do espelho para que vejamos a nossa feiura. A lei ajuda-nos a reconhecer a nossa culpabilidade, entrarmos no processo de contrição e de lamento, de humilhação diante de Deus e de temor, leva-nos deste modo ao arrependimento, para que o Evangelho chegue com esperança, para que o Evangelho chegue com as promessas de Deus. E então, quando o homem fustigado pela vara da lei, sente a sua culpa, e então olha para Jesus e vê o que ele fez por nós, ele põe a sua fé em Jesus Cristo, e por meio de Jesus ele tem os seus pecados perdoados. Pelo sangue de Jesus ele é lavado de toda mancha e reconciliado com Deus. Então a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo. E quando disse que ela nos serviu de aio, não é apenas historicamente. Primeiro teria que vir a revelação da lei, para depois o Evangelho ser melhor explicitado, porque já no Velho Testamento o Evangelho era pré-anunciado pelos profetas, e mesmo os crentes do Velho Testamento que foram salvos por uma fé profética em Jesus. Mas, além dessa preparação histórica da lei para a chegada explícita do Evangelho, também nós podemos ver isso na história pessoal de cada pessoa. Ninguém vai receber a mensagem da cruz como o Evangelho, ou seja, como boas notícias, se primeiro não reconhecer o seu pecado. Por isso que é importante que ainda hoje preguemos a lei. Preguemos a lei não para a salvação, mas preguemos a lei para que as pessoas possam, então, reconhecer o seu pecado. E assim isso servir de introdução para o Evangelho, de preparação para o Evangelho a elas chegar como boas notícias, como boas novas. Nós vivemos numa sociedade hoje que sofre de um grande problema, que não foi conhecido das anteriores. É que nessa sociedade as pessoas querem que haja uma amoralidade, como se o conceito de pecado não mais existisse. Assim, psicólogos definem culpa como uma frustração e ensinam as pessoas não a se arrependerem, mas a negarem aquilo que lhes incomoda, lhes trazendo culpa. Nós vemos pessoas que praticamente hoje não têm mais nenhuma moralidade sexual,
porque todo tipo de sexualidade para elas é aceitável. Então a sodomia não é pecado, as relações incestuosas não são para elas pecado, até a pedofilia consentida elas não reputam mais como pecado. Na esfera sexual elas praticamente desmontaram qualquer lógica do proibido e do aceitável, caindo numa sexualidade polimorfa. Nós estamos vendo cada dia mais a esfera da moralidade retraindo-se, a sociedade se tornando não apenas imoral, que já é um problema, mas amoral, negando a própria estrutura da natureza humana, a própria consciência. Os homens do passado tinham noção de culpa e de pecado, mesmo aqueles que não eram cristãos. C.S. Lewis uma vez disse, de maneira muito acertada, que nós não estamos numa sociedade, como alguns querem dizer, neopagã, melhor que estivéssemos. Nós estamos numa sociedade, como diz ele, pós-cristã, porque na sociedade pagã, por exemplo, pessoas ofereciam sacrifícios aos seus deuses, atemorizadas, com medo de serem castigadas. Elas tinham a noção de culpa, elas tinham a noção de transgressão, elas tinham a noção de que a culpa tinha que ser expiada de alguma maneira, que a justiça de uma divindade tinha que ser satisfeita, que a ira de algum Deus tinha que ser aplacada. Elas tinham, portanto, todas as categorias de que se serve o cristianismo para transmitir a sua mensagem, ainda que elas acreditassem em coisas diferentes do cristianismo. Numa sociedade pós-cristã, entretanto, todas as estruturas que dão plausibilidade à mensagem cristã são negadas, porque é negada a natureza humana, é negada a ideia de pecado. Mesmo para aqueles que admitem alguma coisa como nociva à sociedade, eles relativizam, é nociva a essa sociedade, pode não ser aquela, é nociva hoje, pode não ser nociva amanhã, e, portanto, tiram toda a incondicionalidade da lei moral e, dessa maneira, culturalizam a moral, desfazendo a sua força, a força de sua exigência. Negam a moralidade, negam a ideia de temor de Deus como princípio da sabedoria, negam a necessidade de que para a culpa haja alguma expiação como sendo necessária, não querem nem ouvir falar em justiça de Deus ou ira de Deus. E essa sociedade amoral, sem pecado, não no sentido de que não peque, mas no sentido de que para ela não tem o conceito de pecado, essa sociedade é uma sociedade que, dessa maneira, tem maior dificuldade de ouvir o Evangelho, de entender o Evangelho. Então, urge que nós, pregadores do Evangelho, voltemos a pregar a lei. Muita gente quer melosidade e diz assim, nós temos que falar de um Deus de amor, nós não podemos falar de inferno, de castigo, de ira de Deus, nós não podemos falar de arrependimento, vamos falar só que Jesus nos ama, que Deus nos ama. Bem, se você continuar falando assim, as igrejas amanhã estarão vazias. Porque essa mensagem de um Deus de amor, benevolente, dessa maneira, que não tem nenhum conceito de lei, de transgressão, de justiça, essa mensagem é irrelevante. Só tem sentido falar em Deus me amando se eu estou realmente incorrendo no perigo de ser castigado, se existe uma culpa real e Deus, apesar dessa minha culpa, veio a mim através de Jesus para expiar a minha culpa no sacrifício de Cristo e me resgatar. E tem sentido falar no amor de Deus. Mas se é um amor que não leva em conta lei e nada, então isso não é amor. Isso é frouxidão. Um Deus como esse é irrelevante. Para que lembrar que Ele me ama se não existe nenhuma razão para esse amor ter expressão? Ele não conta positivamente nem negativamente, já que eu não estou numa situação em que estava na iminência de ser por ele punido, de ser castigado. É exatamente o fato de que eu mereço o inferno, de que Deus não pode abrogar a sua lei, portanto tem que me julgar e me condenar, mas ele encontrou uma maneira de satisfazer sua lei para me perdoar, enviando seu filho para morrer por mim, e fez isso. É exatamente o entendimento disso que me faz compreender o quanto Deus me ama. Então nós temos que voltar à pregação profética, como os profetas faziam em Israel. Nós temos que denunciar o pecado. Nós temos que lembrar que o pecado existe. Nós temos que pregar contra as trevas.
Nós temos que pregar contra o mal. Nós temos que dizer que fornicação é pecado, adultério é pecado, impureza é pecado, sodomia é pecado. Nós temos que condenar a idolatria, a feitiçaria. Nós temos que pregar contra o ciúme, a inveja, a contenda, o orgulho, a arrogância, a mentira. Nós temos que pregar contra a corrupção. Nós temos que falar contra aquilo que o homem pratica, para que as pessoas lembrem-se que isso é pecado. E que pecado não é apenas uma coisa cultural, local, temporal, condicionada. Que pecado é transgressão de uma lei eterna, de uma lei estabelecida por Deus. E que a alma que pecar, como diz lá em Ezequiel, essa morrerá. A não ser que o justo, que também é Deus além de homem, morra em seu lugar, que foi o que ele fez. Jesus, enquanto homem, morreu pelos outros homens, pôde fazê-lo porque era justo e assim pôde morrer no lugar dos injustos. E o seu sacrifício teve valor infinito e eterno, porque ele é Deus e tudo que Deus faz é de valor infinito e eterno. E, portanto, pôde compensar toda a eternidade que você passaria no inferno. Não há outro caminho de reconciliação com Deus senão através de Jesus. A lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo. Se as pessoas não estão querendo vir a Cristo, nós precisamos pregar a lei. Para elas, então, verem a sua miséria, seu estado de depravação e de iminência de castigo, e sejam assim contristadas, e possam então olhar para a cruz e ver ali o remédio de Deus, a cura de Deus, a resposta salvífica de Deus, para que depositem sua confiança inteiramente na pessoa de Jesus e o invoquem por Salvador, e Ele virá ao coração dessas pessoas para lhes mudar a vida e o coração. Então você que está me ouvindo, arrependa-se dos seus pecados, das suas transgressões, reconheça que é culpado, entregue o seu coração, a sua vida a Jesus. Você que é pregador do Evangelho, não fale de um Jesus Papai Noel, não, porque ele vai se tornar irrelevante para o mundo. Pregue a lei, mostre que há pecado, denuncie as trevas, abandone costumes mundanos e viva uma vida que possa espelhar para o mundo qual é a lei de Deus. E aí fará sentido você pregar a Cristo, se você também pregar a necessidade de arrependimento. Vamos orar a Deus nesse momento, pedir ao Senhor que abra os olhos de todos aqueles que nos ouvem nesse instante. Nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos e te louvamos porque temos a Tua palavra como bússola, Senhor, para o nosso caminho. Que o Teu Espírito possa abrir os olhos daqueles que nos ouvem, dilatar os seus corações, ó Pai, que possam discernir o pecado, a culpa, ó meu Deus, que possam se arrepender dos seus descaminhos e que possam voltarem-se para Jesus e entregarem a Ele os seus corações e as suas vidas, Senhor. Olha para aqueles que se dizem teus pregadores, mas que estão negligenciando, meu Deus, a mensagem do arrependimento, a mensagem, ó Pai, que fala também do juízo, que possam, meu Deus, ser completos, anunciar a cruz de Cristo, mas anunciar também, Senhor, o escopo da justiça de Deus, do castigo eterno, para que assim haja sentido em pregar a cruz como porta de salvação, como meio de escape, como caminho de reconciliação com Deus. Tudo isso nós rogamos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém.